pior pra vocês nessa história do banco? Pra mim, é o silêncio do Alexandre de Moraes. Mas a gente já fala sobre isso. O pior, o Alexandre de Moraes estava melhor quando estava silencioso, né? O silêncio, quero dizer, porque quando fala a verdade. Quando resolveu falar, ele fez uma defesa ali corporativista, né, do que pode e do que não pode ser feito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que parecia que ele estava descrevendo ali, uma vítima de tortura. Nossa, que vida horrorosa dos ministros do Supremo, que não podem fazer nada, podem fazer quase Ninguém tudo. foi buscar você na sua... Com todo respeito, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ninguém foi te buscar na tua casa, irmão. Ninguém foi lá, você vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A vida é muito boa, Você pediu pelo amor de Deus, você sabe. Você deita todo dia sabendo que você pediu pelo amor de Deus pra ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. A vida do ministro do Supremo é muito boa, é muito boa. Você não paga nem tua roupa, meu irmão. Todo respeito. Não paga nada. E aí ele desviou do assunto que realmente nos interessava. Carona no jatinho, o contrato firmado com a esposa do Alexandre de mais de 100 milhões de reais, os quais mais de 3 milhões iam pro bolso dela, com uma empresa que tá sendo investigada e que tá no Supremo Tribunal Federal. Cara, você questionar isso não é um ataque ao Supremo. Na verdade, é uma defesa do Supremo, né? Mas aí a gente vê discursos simples, deploráveis de que esse seria o jogo da extrema-direita. Se alguém tá fazendo algum jogo aqui, são eles. Né? Você entrar num jatinho de um empresário ao lado de um dos advogados do Banco Master, você entrar num iate pra ver um show do Gustavo Lima na Grécia. Gustavo Lima, que depois teve seus problemas também com a justiça. Você firmar um contrato, sendo a esposa de um ministro do STF, com um banco que tá todo enrolado no STF, isso é decisão deles. São decisões pessoais deles. E questioná-los é a nossa função. Podemos esquecer que os irmãos do Toffoli foram sócio de um advogado do JBS no resort. E há uma coincidência no tempo e no espaço que logo depois, uma coincidência dessa, baseada na questão jurídica, segundo o ministro, né, foi anulada a multa de 10 bilhões de reais que a JBS ia pagar e esse hotel por ter assumido publicamente que corrompeu. E, Tramonte, esse hotel tem potencial para ser um Mar-a-Lago brasileiro. Né? Porque tudo passa pelo Itaiaiá. Itaiaiá, hotel no interior do Paraná, com vista para uma represa. Tudo passa por ali. Eu não sei se vocês leram a história do Itaiaiá. Barão, você conhece o Itaiaiá, não? Não tive o privilégio de conhecer esse resort aí, mas é tudo muito assustador, né? Eu lembro quando a gente estava lá atrás, na Band News FM, eu, Megali, o Boechat, que muitas vezes o juiz Sérgio Moro, no auge, né? Tava voando, era aquele cara que usava capa de super-herói, né? E ele queria dar entrevista pra gente, queria falar com o Boechat, horário nobre e tudo mais, né? E a gente falava, não, juiz, você não vai falar aqui não, porque o juiz não tem o que falar, né? O juiz tem que estar lá decidindo, vendo o que tá certo, o que tá errado e vamos nessa. Então, tem também muitos holofotes em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa história que não dá pra quem trabalha com imagem e tudo mais, mas todas as sessões ali televisionadas, né? O juiz tem que simplesmente ver se é lei, não é lei, tá na Constituição, não tá na Constituição. Essa fala que o Megali falava do Alexandre, né? Que tem muito amor e ódio ao Alexandre de Moraes no Brasil, mas com certo coitadismo, né? Que o juiz só pode dar palestra ou ser professor. É isso aí. Um juiz não pode ter empresa? Não pode ter empresa. E vamos nessa. Quem foi lá te buscar, se não quer, não seja juiz. Tu quer ter empresa? Pede arrego. Sai do STF, porra. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não faz, porra. Não, mas eles podem ter empresa. Assim, eles só não podem dirigir a empresa. Não sei se é ético também, entendeu? Eu não sei se eu quero como cidadão que tu tenha uma empresa mesmo, entendeu? Claro. Não sei se tu tem que ter uma empresa, tem que ver se... Não tem processo pra caralho aí pra tu julgar? Vai julgar essa porra, meu irmão. Com todo respeito, entendeu? Excelência. Com todo respeito, data máxima vênia. Data máxima vênia, excelente. Mas sabe que o cara cospe marimbondo, com todo respeito. Mas sabe o que eu realmente gostaria? Eu realmente gostaria de entender... Porque assim, por que o Alexandre de Moraes não me fala qual que é a ligação da esposa dele com o Banco Master? Porque se a sociedade civil não confia no Supremo Tribunal... Se eu olho pro Alexandre de Moraes, eu imagino que ele é corrupto. Eu tô falando de grana, porque quando a gente fala de viés político, a gente já entendeu que o STF é político. Ele pode fingir que não é, mas ele é. Não tô falando disso, eu tô falando de muito dinheiro que não era pra ser seu, meu irmão. E que eu que vou pagar. É você que vai pagar. De otário que tu é, entendeu? Porque a gente viu ao longo do tempo esse esquema se construindo, não é? É novidade um pouco mais pra você, Megali? O Banco Master? É. Como esse agente resolvedor e desamarrador e corruptor? Quando é que foi a primeira vez que tu ouviu falar de problemas do Banco Master? Já faz uns 2, 3 anos. Não, nesse sentido não é novidade. E aí? Eu não sabia que era tão grande, Exato. Mas a acusação já existia, já tinha sido enviada ao Banco Central, já circulava pela imprensa, né? Isso na época de Campos Neto ainda, hein? Que, aliás, tá bem na dele também, bem escondidinho também. Também tem muito a explicar. Todo mundo tem muito a explicar nessa história. É o mínimo, meu irmão. O Alexandre de Moraes, ele, com todo respeito, mas pra mim, como a pessoa que você imagina... STF, primeiro cara que pensa é ele. Então, ele sendo no imaginário popular, o avatar da justiça no Brasil, e é assim que ele me parece gostar de ser lembrado, não é um cara que não é midiático, é o contrário disso, ele é um cara que dá dedo pros outros no estádio. Esse cara, com esse batom na cueca, ele não falar disso com contundência, pra mim é mais do... É obrigação. É mais do que decepcionante ele não fazer essa porra. Porque assim, ninguém foi lá buscar ele. Ninguém foi lá te buscar, irmão. E assim, como é que eu vou confiar que você é honesto? Basta ser honesto? Não, você tem que parecer honesto.